Motorista que atropelou e matou enfermeira estava bêbado, dirigia em alta velocidade e com faróis apagados. Nova carteira de motorista digital já está valendo. Documento dá mais segurança contra fraudes. Governo regulamenta a atividade rural no DF sem agrotóxicos. Pelo menos 900 produtores devem ser beneficiados com a medida. E mais, você já ouviu falar em síndrome de Sjögren? E lúpus, você sabe o que é? Uma especialista explica tudo sobre essas doenças autoimunes. Notícias da quinta-feira no DF e em torno agora, no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. A Polícia Civil prendeu o homem que atropelou e matou uma mulher numa faixa de pedestres em Ceilândia. De acordo com as investigações, Sérgio de Souza estava bêbado, dirigia em alta velocidade e com os faróis do carro apagados. As fotos mostram como ficou o carro de Sérgio de Souza, de 31 anos, logo depois de atropelar e matar a enfermeira Anileiros Sarmento da Silva, também de 31 anos. Os destroços do carro ainda estão espalhados pelo gramado central da pista. Anne atravessava essa faixa de pedestre na QNP 18, aqui na Elmo Cerejo, quando foi atropelada. O carro conduzido por Sérgio estava em alta velocidade, com os faróis desligados e o motorista ainda estava embriagado. O homem ainda tentou fugir do local do crime, mas acabou sendo impedido pelos moradores da região. Ele nega que vinha em alta velocidade, nega que tentou se evadir, mas as provas testemunhais levaram a esse indiciamento. Os moradores da região dizem que o risco é constante para quem atravessa a Elmo Cerejo na QNP 18 e os acidentes são comuns. O pessoal tanto faz descendo, subindo, entendeu? O pessoal para parar aqui demora. Eles muitos não respeitam, não. Sérgio vai responder por homicídio doloso quando há a intenção de matar e pode pegar até 20 anos de prisão. Há grande possibilidade de responder em liberdade em virtude de ser primário. No fim do mês, a região administrativa do Cruzeiro completa 58 anos e as comemorações já começaram. Na programação de hoje, teve a coroação da rainha do Centro de Convivência do Idoso. E as atividades não param por aí, viu? Até o dia 30, os moradores vão poder celebrar todo o amor que têm pela cidade. Em questão de minutos, essas senhoras viram verdadeiras rainhas. A festa de coroação da rainha do Centro de Convivência do Idoso do Cruzeiro Novo marca o início das comemorações da cidade. Para o seu Elmo, responsável por dar vida a essa associação, esses idosos são responsáveis pela história de todo o Cruzeiro. Nós somos a cara do Cruzeiro, somos a história do Cruzeiro, somos aquelas pessoas que estão apresentando um trabalho bem feito para as futuras gerações, para se espelharem na gente e envelhecer com um envelhecimento saudável, com mais saúde, com bastante vontade de viver. Esse ano a Dona Eli, essa carioca muito tímida, foi quem recebeu a faixa e a coroa da associação. Ela que desde que chegou ao Distrito Federal mora aqui no Cruzeiro e diz que não troca esse cantinho por nenhum outro lugar. A gente conhece todo mundo, o pessoal muito legal e tudo. A minha filha mora na Asa Norte, mas não conhece ninguém. Aí eu falei, não dá para mim morar na Asa Norte, só aqui mesmo, Cruzeiro. O interessante é que andando pelas ruas aqui do Cruzeiro, a gente ouve muitos elogios sobre a cidade. São poucas as reclamações feitas pelos moradores ou por quem trabalha por aqui. Aqui no Cruzeiro tá bem cuidada a cidade, sabe? Tá legal. Tem algumas coisas que são os parquinhos que estão já deteriorados, então precisa de recuperar os parquinhos, né? A segurança aqui está relativamente boa, não tem havido nenhum problema com relação a isso, né? Mas o resto eu acho que está bem cuidada pelo nosso administrador aqui. Eu gosto do Cruzeiro. Se sente segura, sente que tem transporte, tem tudo? Mais do que onde eu moro, sim. Então, assim, comparando, eu gostaria, sim, de morar aqui. Pelo jeito, no próximo dia 30, quando a cidade completa 58 anos, não serão poucos os motivos para comemorar a data. Uma mulher deu à luz dentro da viatura do Corpo de Bombeiros enquanto era levada para o hospital de Ceilândia na manhã desta quinta-feira. Mãe e filho passam bem, veja só.
O Corpo de Bombeiros foi acionado pela família de Márcia Martins Lisboa, de 35 anos, que sentiu fortes dores no início da manhã desta quinta-feira. Mas antes de chegar ao hospital de Ceilândia, a mãe, que já estava em trabalho de parto, deu à luz a criança ali mesmo, dentro da viatura. 2 militares cortaram o cordão umbilical do bebê. Apesar do improviso, o momento foi de pura emoção. Que Maria, meu Deus do céu, que coisa mais fofa. Oh, meu amor. O pequeno Brian e a mãe foram levados para o hospital de Ceilândia e passam bem. O GDF regulamentou a agroecologia e a produção de orgânicos no Distrito Federal. O decreto foi assinado essa tarde pelo governador Rodrigo Hollenberg. E quem tem mais informações ao vivo é a repórter Camila Lopes. Oi, Camila, boa noite. Olá, Carol, boa noite a todos. A agricultura sustentável e também a produção de orgânicos vão ganhar normas próprias a partir desta semana. A lei que entrou em vigor em janeiro deste ano previa a criação de políticas públicas para organizar o setor. Com isso, cerca de 900 produtores rurais, tanto do Distrito Federal quanto do entorno, devem ser beneficiados. Já com essa regulamentação, o governo federal deve liberar R$400 mil para compras de kits agroecológicos que serão distribuídos em assentamentos. Carol? Obrigada, Camila. A greve, iniciada no último dia 6 pelos servidores da SEB, acabou hoje após o sindicato aceitar a proposta oferecida pelos diretores da companhia. Os funcionários terão reajuste de R$ 140 nos salários, abono da metade dos dias parados, além do aumento do Vale Alimentação para R$ 1.300. A decisão veio depois da assembleia realizada na manhã desta quinta-feira. Nos próximos dias, Brasília vai ser palco dos Jogos Escolares da Juventude. O evento é considerado a maior competição esportiva entre instituições de ensino do país e o início da carreira de uma série de talentos no esporte. O DF será representado em todas as modalidades por 160 atletas de escolas públicas e particulares. Os primeiros passos de Vanderlei como maratonista, nosso campeão olímpico, bronze na Maratona de Atenas em 2004, foram nos Jogos Escolares. A maioria dos atletas que chegaram à conquista, às grandes conquistas, foram fruto de Jogos Escolares, né? É um impacto, acho que não só na vida profissional do atleta, mas também na vida pessoal, né? Adquirindo valores, uma experiência muito grande. O brasiliense Caio é medalha de bronze na marcha atlética do Mundial de 2017 e quarto colocado nos Jogos Olímpicos do Rio no ano passado. Foi nos Jogos Escolares que tudo começou. E olha que na época nem subiu ao pódio. Meu pai me convidou, falou, olha, o chefe da federação quer que você faça a marcha atlética do Jogos da Juventude. Eu falei, cara, 10 quilômetros, será que eu consigo? E eu fiz, fui 10º colocado. Me lembro de chegar em casa muito orgulhoso, né? De ser, poxa, sou o 10º do Brasil. Isso foi muito legal, porque eu lembro de vir com a sensação para casa, né, de que eu sou um atleta. As estrelas do esporte brasileiro se reuniram para dar a largada aos Jogos Escolares 2017. As competições de 10 modalidades esportivas começam amanhã e a entrada é gratuita. Na verdade, a maioria dos atletas olímpicos do nosso país, alguns deles figuraram, né, em edições anteriores dos Jogos Escolares, que eram os Jogos Escolares brasileiros, depois Jogos Escolares da Juventude. Então, muitos de nós saímos oriundos desses jogos. A missão dos embaixadores é estar mais próximo desses atletas, mostrar que o caminho do sucesso é possível, que nós somos pessoas comuns, que treinamos bastante e todos esses atletas aqui têm essa capacidade também, treinando bastante, chegar no sucesso no esporte. Durante a semana, tem mais. A partir de amanhã, nos vários locais de competição, nós temos um aplicativo, inclusive, dos jogos. Quem quiser acompanhar resultados e programação, Jogos Escolares da Juventude, busca lá o aplicativo, é gratuito. E todos os locais são grátis. E olha só que triste, um feto foi encontrado dentro de uma sacola plástica no lixão da Estrutural. Foi ontem à noite. De acordo com a PM, o bebê ainda estava na placenta. O caso é investigado pela primeira DP na Asa Sul. E não foi o único deste ano, hein? Também no lixão, 2 recém-nascidos foram encontrados por catadores, um em março e outro em outubro.
Novidades no Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. O governo reorganizou o acesso aos prontos-socorros dos hospitais públicos da cidade. Agora, casos mais simples serão direcionados para as unidades básicas, como os postos de saúde. O objetivo é desafogar o atendimento dos hospitais para dar prioridade aos casos considerados graves. Realidade que tira a paciência de qualquer um. Lugar nenhum do Distrito Federal pode procurar com a lanterna na mão, porque não adianta. Eu fui no Agarram, eu vim aqui e eu não consegui. Vai lá em Taguatinga, talvez consiga, na Ceilândia. Poxa, é difícil, né? A dura realidade enfrentada nos hospitais públicos está com os dias contados. Pelo menos essa é a esperança da Secretaria de Saúde ao inaugurar uma nova estratégia de atendimento. O paciente classificado como de risco azul ou verde será encaminhado para unidades básicas de saúde, como os postos de saúde. A ideia é desafogar o acesso aos hospitais. A Secretaria de Saúde estima que 65% dos pacientes que procuram uma emergência poderiam ser atendidos numa unidade básica de saúde. O coordenador de atenção especializada à saúde garante que o paciente não ficará sem atendimento nos hospitais, mas ao receber uma pulseira que indica menor gravidade, ele será encaminhado para um posto de saúde. No hospital de base, por exemplo, o atendimento de ortopedia e oftalmologia será direcionado apenas a casos mais graves. Hoje, o usuário deve procurar a unidade básica de saúde próximo da sua casa, mesmo que ele não esteja agendado. Por quê? Porque lá vai ter uma equipe para fazer o atendimento, tanto para gestante, quanto para a criança, quanto para o adulto. Então, aquela história antigamente de procurar a unidade de saúde, o posto de saúde, e não encontrar atendimento porque não tinha um médico para ela, agora não existe mais. O coordenador disse que a reformulação no acesso ao atendimento foi possível com a contratação de novos profissionais do atendimento familiar. Foram 965 contratações, sendo que dessas 118 foram especificamente de médicos de família, justamente para fazer esse reforço nas unidades básicas de saúde. A partir de hoje, os motoristas de Brasília vão poder usar o novo modelo de Carteira Nacional de Habilitação. A versão digital já pode ser acessada por meio de um aplicativo de celular. No DF, até 2022, mais de 1,5 milhão de carteiras de motorista serão emitidas no novo formato. O novo formato da Carteira Nacional de Habilitação foi lançado nesta quinta-feira aqui na capital do país. Agora o DF é a segunda unidade da federação a adotar a versão online do documento. Em outubro deste ano, o novo modelo digital foi implementado em Goiás. Vamos dividir a segurança da Carteira Nacional em duas. Primeiro, quanto a um elemento de segurança que é o QR Code, aquele código bidimensional de acesso rápido. Ele é gerado por um algoritmo proprietário do governo. No segundo, a pessoa, ao utilizar a CNH, ela vai precisar digitar a sua senha de 4 dígitos. Toda vez que ela for exibir sua carteira, ela vai precisar digitar sua senha. Por quê? Porque se ela perder o celular, ninguém vai exibir seu documento de forma indevida. Até quem já tem a carteira de habilitação impressa no formato atual vai poder tirar a nova carteira. Ou seja, além da versão impressa, o motorista pode usar também a versão digital através de um aplicativo de celular. Acessar o portal do Denatran é o primeiro passo para ter o novo modelo nas mãos. Nós temos hoje já mais de 80 mil condutores em condições de imediatamente ser emitida a carteira eletrônica, e aqueles que não possuem o QR Code deverão tirar a segunda via, para que tenham aí acesso à carteira eletrônica. Por enquanto, não é preciso pagar para ter acesso à versão digital. O governo federal prevê que o documento virtual seja oferecido em todo o Brasil até fevereiro de 2018. Só reforçando, além de ter que se cadastrar no site denatran.gov.br, o motorista precisa ir à sede do Detran, onde foi emitida a CNH impressa, para confirmar os dados. Só depois desse processo, ele vai poder baixar o aplicativo de graça da CNH digital. O fim do feriado foi marcado por acidentes no trânsito. Em um deles, um motorista bateu o carro em um poste. Os fios de energia ficaram expostos, prejudicando o trânsito no local. O acidente foi durante essa madrugada por volta de 1h da manhã. Um homem perdeu o controle do carro e bateu em um poste na Épia Sul. Com a queda da estrutura, a fiação elétrica ficou muito perto do chão. Parte da pista teve que ser interditada. O motorista de 35 anos teve ferimentos leves e não precisou ser levado ao hospital.
Mais cedo, por volta das 11 horas da manhã desta quarta-feira, um carro capotou na BR-020, próximo ao Morro da Capelinha, em Planaltina. 2 irmãos de 24 e 25 anos que estavam no veículo disseram que foram atingidos por outro carro, perderam o controle e capotaram. Os 2 foram levados para o Hospital Regional de Planaltina. O motorista estava com suspeita de fratura em um dos braços e ferimentos leves pelo corpo. E por volta das 9 horas da noite, um incêndio atingiu um barraco na Estrutural. 3 viaturas dos bombeiros foram usadas para combater o fogo e evitar que os barracos vizinhos também fossem atingidos. Os bombeiros levaram 20 minutos para combater as chamas. Ainda não é possível saber o que causou o incêndio. O barraco não tinha moradores. Ninguém ficou ferido. Por causa da queda do poste, a rodoviária interestadual ficou sem energia, mas a SEB informou que o problema já foi resolvido. Justiça impede protesto que poderia comprometer o abastecimento de combustível no DF. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Cláudio, boa noite. Oi, Carol, boa noite. Olha, um protesto estava marcado para acontecer lá no setor de indústria e abastecimento aqui em Brasília. Seria na madrugada desta quinta-feira, mas como você falou, uma decisão judicial impediu aí essa manifestação. Policiais militares, inclusive, fizeram vigília no local para garantir o acesso de caminhões das principais distribuidoras do DF. Protesto de motoristas também, usuários daqueles aplicativos que estavam querendo impedir que esses caminhões saíssem das distribuidoras. Protesto que já ocorre aqui, por exemplo, no estado vizinho de Goiás. Então, a informação do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do DF é que pode haver ainda falta de combustível aqui no DF. Então, a orientação é que as pessoas abasteçam, né? Eles estavam chamando a atenção dos consumidores para esse risco de abastecimento. Por quê, Carol? Porque o estoque dos postos ele dura somente 48 horas. Então, veio essa determinação da Justiça que acabou impedindo esse protesto aqui no Distrito Federal. A gente vai seguir acompanhando aí esse caso, viu, Carol? Tá bom, Cláudio. Obrigada. Boa noite. Veja a seguir o que doenças como lúpus e a síndrome de Sjögren têm em comum e como tratá-las. Daqui a pouco, hein? Depois do intervalo. Até já.